Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você que segue meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel, ou você coloca lá, @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919, tá bom? Aí você chega aos meus canais de comunicação. Web Jornal do Paulo Maciel para você, edição de quinta-feira, 1º de junho de 2023. É um novo mês que se inicia. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera neste dia os seguintes santos: Santa Cândida, São Justino, Santo Herculano de Piegaro e o bem-aventurado João Batista Scalabrini, e vivencia a 8ª semana do tempo comum. Deixa eu falar para vocês mais ou menos como é que vai ser o mês de junho. Junho é o 6º mês do ano e tem 30 dias. É o mês do meio ambiente, da ecologia, dia 5. É o mês do feriado religioso de Corpus Christi, dia 8. É o mês de José de Anchieta, apóstolo do Brasil, padre santo José de Anchieta. É o mês dos namorados, né? Tem muitas lojas já se preparando para as vendas do Dia dos Namorados, 12 de junho. É o mês do doador de sangue no mundo, dia 14, do pescador e do telefonista, dia 29, e vige a estação do ano, iniciada em 20 de março, a estação do outono, né? O inverno começa no dia 21 de junho, às 11h58. Então, você já fica sabendo aqui, antecipadamente, no Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos a outras informações ainda? Fase da Lua. Deixa eu ver aqui a fase da Lua do dia 1º de junho. Deixa eu só confirmar para passar a informação correta, né? A gente que é repórter tem que passar a informação correta, ou pelo menos procurar fazer isso. Eu pesquiso, edito, redijo, faço a revisão, postagem, gravação, então é tudo comigo aqui. É uma pessoa só, às vezes passa alguma coisa batida. Quando passar alguma coisa batida, alguma coisa que eu coloquei de forma errônea, vocês, por favor, me avisem nos meus endereços telemáticos, tá ok? Fase da Lua, que começou no dia 27 de maio, é crescente ainda, em quarto crescente. Estão se passando 152 dias do ano, faltam 213 dias para terminar 2023. Temos alguma comemoração hoje, secular? Deixa eu ver. Dia Nacional da Imprensa, Dia Mundial dos Pais. Olha aí, tem o Dia Mundial dos Pais, Semana do Meio Ambiente, Dia de São Justino e Dia Mundial do Leite. Agora eu vou falar indicadores da economia brasileira. Salário mínimo nacional, R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Banco Central no mês de maio de 2023. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 4,18%, divulgada em 12 de maio. Agora a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo, no fechamento dos negócios no dia 30 de maio. Café arábica bebida dura, R$ 952 a saca de 60 quilos. É o preço no atacado, produto em grão, hein? Arábica bebida Rio, R$ 863. É o preço em baixa do café arábica. O Conilon até que se mantém. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 668 a saca. Mercado financeiro em São Paulo, também no fechamento dos negócios
No dia 30 de maio, o dólar teve alta de 0,4%, cotado a R$ 5,01. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores, fechou em baixa de 0,5% a 110.333 pontos. Bem, neste dia 1º de junho de 2023, tem jogos pela Copa do Brasil, hein? Você gosta de futebol profissional? Pois é. Neste dia 1º de junho, quinta-feira, às 19h30, tem o jogo São Paulo e Sport Recife pela Copa do Brasil. E às 20 horas jogam Flamengo e Fluminense, também pela Copa do Brasil. Agora temos aqui notícias relevantes. É importante passar para vocês as notícias que eu pesquiso aqui. E eu não coloco qualquer notícia, não. Não é qualquer notícia, não. Tem gente que fica colocando qualquer bobagem. Né? Ah, tal pessoa deixou de seguir outra pessoa. Gente, isso não é notícia, não. Tanta gente deixa de me seguir aí, isso não é notícia, não. Hein? Ah, pelo amor de Deus, vamos passar coisas importantes. Advogado capixaba morre no norte do país. Olha, isso aqui é uma notícia importante, né? Uma personalidade, uma pessoa do nosso estado, de onde eu falo aqui, morreu quando visitava o estado do Amazonas. Então vamos lá. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, do Espírito Santo, divulgou, a seção do Espírito Santo, né? Divulgou uma nota sobre a morte do advogado José Paulo Agnoletti, cujo corpo foi encontrado num rio no estado do Amazonas, na região norte do Brasil. Eis a nota publicada na terça-feira, 30 de maio. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, recebeu com imenso pesar o comunicado do falecimento do advogado José Paulo Agnoletti. Ao longo dos anos, o advogado prestou serviços relevantes à advocacia e à sociedade, sendo uma pessoa querida e respeitada por todos. Neste momento triste e de consternação, a OAB Espírito Santo se solidariza com a família e amigos de José Paulo Agnoletti, deixando também o reconhecimento pela sua relevância na advocacia. E por falar em morte de advogado do Espírito Santo, teve uma brasileira que morreu também nos Estados Unidos, no fim de maio agora. Uma brasileira de 22 anos morreu nos Estados Unidos após um acidente de trânsito. Ela morava no país há cerca de 2 anos e voltava do trabalho quando a tragédia aconteceu. A notícia repercutiu em diversas mídias na terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Nossos pêsames à família, né? Me parece que ela mora no centro-oeste, região centro-oeste, mas eu não tenho certeza. Agora, essa informação aqui, universitários manifestam-se por comida na UFES, né? Comida mais barata no restaurante, eu sei lá, e outras reivindicações. Aí a UFES, a direção, divulgou uma nota. Manifestações têm sido realizadas por estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Normalmente são estudantes mais extremados, né? Não são aqueles que vão lá para estudar somente. Essas manifestações são referentes aos restaurantes do educandário público. A direção da instituição, no entanto, divulgou informações em seu site dizendo que, abre aspas, a UFES mantém um programa de assistência estudantil que assegura aos estudantes participantes a isenção total do preço da refeição nos restaurantes universitários, ou seja, a gratuidade, que beneficia cerca de 4.500 estudantes, o que corresponde a 25% dos discentes. Além disso, o preço vigente nos restaurantes da UFES, fixado em 2018 pelo Conselho Universitário, corresponde a aproximadamente 40% do custo da refeição servida no restaurante universitário.
portanto um subsídio de cerca de 60%. O valor estabelecido para esses estudantes que não integram um programa de assistência estudantil é de R$ 5,00. Então tá aí a nota da direção da UFES, né, contra os manifestantes, né, contra os problemas que causam, né? Porque manifestação é algo democrático, mas causar problemas aos outros, não. Vamos lá agora, baianos e mineiros no Espírito Santo. Você sabia? Tem muitos baianos e mineiros aqui no Espírito Santo, principalmente onde eu moro aqui, Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. Sabe por quê? Baianos e mineiros vêm colher café em Colatina. Olha, muitos mineiros e baianos estão chegando a Colatina, no Espírito Santo, nesta época do ano, a fim de engrossarem as fileiras dos capixabas que se dispõem a colher café nas propriedades rurais. Em muitos casos, os cafeicultores já possuem endereço e telefone dos catadores, que são chamados na época própria. Os operários ganham vamos ver aqui o valor que eu pesquisei, entre R$20 a R$30 por saco de grãos colhidos. Olha, um bom dinheiro, hein? 10 sacos por dia pode dar R$200 ou R$300, né? Vai depender de cada um, né? Puxa vida, um bom dinheiro por dia, hein? Só não pode daqui a pouco aparecer aí esses agentes públicos que gostam de mostrar serviço e perturbar o serviço na lavoura, né? Dizendo que são escravos. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, deixem o agricultor trabalhar, deixem o agricultor produzir. Nós vivemos da roça, vivemos da plantação, o mundo inteiro não viveria se não tivesse a plantação. Deixe esse povo agrícola em paz. Olha uma notícia sobre Raul Gil. O octogenário apresentador Raul Gil, que apresenta programas no SBT nas tardes de sábado, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, capital paulista. A entrada no estabelecimento hospitalar teria sido na segunda-feira, 29 de maio de 2023, para ser submetido a uma cirurgia na próstata. Raul Gil tem 85 anos. Boa recuperação para o grande Raul Gil, que é cantor também. Amapola, querida amapola, eu já vi ele cantando a amapola, é muito boa a interpretação do veterano Raul Gil. Um abraço, Raul Gil, boa recuperação, sou seu fã, tá bom? Eu gosto muito do trabalho dele, é um grande expoente do nosso meio artístico. Olha, carro antigo restaurado, uma perua rural, veículo antigo do século XX, século passado, né? Foi totalmente restaurada e se destaca em Colatina. O dono o proprietário do veículo mora no bairro Vila Lenira. Num dia desse, o carro ficou estacionado na rua Pio XII, em frente ao Lavagnoli Supermercado, ao lado do posto São Miguel. E eu tenho fotos nos meus endereços telemáticos, principalmente no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Olha, catequese, eu gosto de passar catequese sobre a nossa vida espiritual, porque eu estimo todos os meus seguidores e quero que todos se salvem na vida eterna, a vida que há de vir. As ações de Deus, de Cristo propriamente, são chamadas de teândricas pela teologia, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo, né? A infância, a juventude, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim, o menino Jesus pode aparecer nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Como a gente vê aí representações nesse sentido. Olha, repercutiu muito mal a visita do ditador e acusado de narcotráfico
da Venezuela, Nicolás Maduro, hein? Ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que os Estados Unidos e outros países acusam de narcotráfico, de ligação com o narcotráfico, chegou ao Brasil, desembarcando na capital federal, Brasília, para encontro com o chefe da gestão federal, da Silva, o chefe petista e outros políticos sul-americanos. Só que nem todos os políticos sul-americanos apoiam Maduro, mas o brasileiro sim. Gente, eu fico pensando, e censuraram na última campanha eleitoral os que diziam que o petista da Silva era ligado ao chefe venezuelano. Censuraram. E agora? Alguém vai fazer alguma coisa para corrigir o que aconteceu na campanha? Os prejuízos que isso causou a quem foi censurado? O esquerdista marxista Maduro, que faz a primeira visita oficial desde 2015 ao Brasil, se perpetua no poder em seu país há 13 anos. Dirigentes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, entre outros, foram convidados também para um evento aqui no Brasil. Por sua vez, o Departamento Antidrogas norte-americano oferece um grande prêmio em milhões de dólares para a prisão de Maduro. Olha só, é um assunto sério. As informações são do canal do YouTube Mundo Polarizado. Por essas e outras razões, não dá para entender como os Estados Unidos, esse país que se diz tão bem informado, apoiaram a eleição do atual detentor do poder no Brasil, petista da Silva, sabendo de suas ligações com o marxismo, com esse Maduro, com a Nicarágua. É incrível, gente. O diabo está agindo mesmo na cabeça das pessoas. O demônio está agindo e isso só demonstra que está próxima a volta de Cristo Jesus, o nosso Deus, para o juízo final. Mal das aves. Olha, além do Espírito Santo e Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul também constatou a gripe aviária com pássaro silvestre. O bicho foi localizado numa estação ecológica sulista gaúcha. Agora, a droga a gente tem sempre que falar. São João Paulo II, quando era papa, dizia: a droga é um mal, o entorpecente, o narcótico, o alucinógeno é um mal. E ao mal não se dá trégua. E policiais apreenderam 12 toneladas e 100 quilos de maconha no estado de São Paulo. A ocorrência se deu no interior do território paulista e foi a maior quantidade encontrada até hoje, segundo os registros especializados da polícia. Olha, nevoeiro em Colatina, hein? Dias têm amanhecido com bastante cerração na zona urbana de Colatina, município da região noroeste do estado do Espírito Santo. Pela madrugada, logo no fim da madrugada ou início da manhã, prédios e demais imóveis, a Ponte Florentino Avidos e o Rio Doce, ficam cobertos com o intenso nevoeiro. Colatina contra esmolas. Colatina alerta contra esmolas. Em um impresso divulgado na estação rodoviária Alderico Tedol e outros locais, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Colatina, o Centropop, alertam que dar esmolas não garante dignidade. O informativo pede para os colatinenses conhecerem os serviços oferecidos pelo município, encaminhar e orientar pessoas em situação de rua. Olha, a informação vem porque aumentou bastante o número de pedintes nas ruas. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco, gera exploração contra crianças, adolescentes, vulneráveis e evasão escolar, estimula a prostituição e mendicância, aumenta a violência e sustenta vícios. Olha, os telefones para vocês que
querem encaminhar as pessoas pedintes, atenção, os telefones para estes atendimentos são 0 operadora 27 99528 8480 e 3177 7222. Gente, tem muitos pedintes que usam o dinheiro para consumir drogas, adquirir entorpecentes. Tem muitos que enganam as pessoas de coração mais puro, inventando que estão na necessidade, muitas vezes não estão fazendo daquilo uma profissão. Então, cuidado, né? É sempre importante termos isso em mente. Olha, uma catequese aqui sobre santos. Você sabe quantos santos tem a Igreja Católica? Entre santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 santos. São leigos, como eu sou leigo, né? Professores religiosos, tem papas, bispos, padres, tem mães de família que são santas, donas de casa, pessoas simples ou não, pessoas com ou sem dons místicos. Então pode ser uma pessoa comum, desde que tenha o coração puro, desde que creiam, pessoas que creiam em Deus e pratiquem o amor que Deus mandou. Falar em amor, tem muita gente inteligente que diz não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII diz que cada fase da história foi um não dado a Deus em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952. O pontífice falou dos nãos da história. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio, Deus está morto, que foi maximizado pela obra filosófica de Friedrich Nietzsche. Depois, o homem disse não ao próprio homem, no século XX, com as duas guerras mundiais. Sabe quantos morreram? Na Primeira Guerra, 13 milhões. E na Segunda, 66 milhões, um total de 79 milhões de mortos. E veio a Guerra Fria, guerra do sistema comunista que foi implantado em vários países no mundo, matando muita gente. Mais de 120 milhões de mortos, vítimas do comunismo no mundo. E o pior é que tem pessoa insensata que não tem lucidez e defende ainda o comunismo. Pessoas que defendem esse sistema maléfico do mundo. O comunismo matou mais de 120 milhões de mortos. E ainda tem gente que defende um sistema totalitário desses, onde só os líderes dos países mandam, ninguém mais tem direito a nada. Olha, outra informação aqui para a gente falar é sobre a decadente sociedade do Brasil e do mundo. É para refletir mesmo. Tem pessoas que a cabeça já está petrificada, infelizmente. Pessoas que já perderam o sentido da vida. Por isso é que eu faço aqui a reflexão. Gente, ter uma liderança condenada em várias instâncias, dirigindo os destinos de um povo, isso é uma chincalhe. Uma nação assim é simplesmente um sepulcro caiado, um país de hipócritas. Foi Jesus Cristo quem disse isso. Sepulcro caiado são pessoas hipócritas, bonitinhas por fora, mas podres por dentro. Isso só acontece num mundo que perde todos os seus valores éticos e morais. Honestidade, ninguém tem mais. Moral, não tem. Virtudes, eles não estão ligando para isso. Um sistema em putrefação que se beneficia dos poderes, que barra a agenda de enxugamento de gastos públicos e aumenta esses gastos. Que impede o estabelecimento da meritocracia e do combate à corrupção. É um mundo fadado à falência eterna em seus valores e princípios.
As pessoas que comandam isso irão para o inferno, para a tormenta eterna, ao passar essa vida efêmera pela terra. Infelizmente é o que diz a palavra sagrada. Para quem crê. Quem não crê, o Estado é laico, né? O Estado não crê. Os integrantes do Estado, muitos creem, mas tem infelizmente uma fatia que não crê. Então eles não estão nem ligando para isso, né? Nesse momento, eu só quero dizer que as máscaras de muitos hipócritas caíram definitivamente. Vale ver o que acontece no nosso Brasil. É triste, muito triste isso. Vamos agora para manchetes do jornal A Tribuna. Vamos ver se a gente encontra alguma manchete importante. Eu não concordo muito com a linha política adotada pela A Tribuna, mas eu divulgo porque é um jornal, um periódico que circula de forma impressa nos municípios capixabas, em padarias e lanchonetes. Por isso eu dou esse apoio aqui divulgando. Edição de quarta-feira, dia 31 de maio. Jornal editado em Vitória. 14 capixabas estavam em pescaria que terminou em tragédia. Estacionamento dentro de apartamento no centro de Vitória. Fabrício Cosme. Olha então, hein? Estacionamento dentro de apartamento no centro de Vitória. É interessante essa, né? Fabrício Cosme é um dos que tem garagem na porta de casa, entre aspas. Fomos uns dos primeiros moradores. É uma comodidade, sem contar a segurança. É uma legenda de fotografia. Cirurgias no cérebro reduzem efeitos do mal de Parkinson em pacientes no estado. O procedimento tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida por meio do controle dos sintomas causados pela doença, como os tremores involuntários e a lentidão. Interdição na Avenida Carlos Lindenberg a partir de sexta-feira. Neymar a mais perto do Hexa Mundial. Pop.zap, menina que fez piada do bambu ao vivo com Silvio Santos em 1985, é encontrada. Meu Deus, né? Eu acho interessante isso. A menina faz uma piada indecente e eles querem divulgar isso. As pessoas acham graça na indecência. É incrível, né? A cabeça das pessoas, infelizmente, é assim. Deus perdoe essas pessoas. Elas não sabem o que fazem. Acham graça na indecência, na imoralidade. Avisos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus para o mês de junho. Atenção, você que é colatinense e é católico. O Padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral, informa que junho é o mês da festa do Sagrado Coração de Jesus, hein? No dia 5, com a missa das 19 horas, será encerrada a peregrinação das capelinhas com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Atenção, então, você que tem a imagem, né? Então vai ser encerrada no dia 5. A família que estiver com ela deverá fazer a entrega no momento propício da missa. E durante a novena, as comunidades responsáveis pela liturgia devem motivar os fiéis a comparecerem para participar do momento da entrada da imagem do Sagrado Coração. Notícia sobre o Corpus Christi, dia 8 de junho. 8 de junho. Atenção! Acontecerá a solenidade do corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, dentro do espírito da campanha da fraternidade, em solidariedade com os que estão passando necessidades, será realizada uma campanha de alimentos não perecíveis. Cada comunidade faz a sua coleta. Romaria das Águas e da Terra, dia 18. Será disponibilizado um ônibus para essa romaria. Natividade, deixa eu ver, Natividade de São João Batista também é uma informação. Em dia 24 de junho será a Natividade de São João Batista, solenidade na Igreja Católica. Portanto,
nesse fim de semana, nesse dia, né? Celebra-se no sábado à noite a Natividade de São João Batista e no domingo o 12º do tempo comum. Então é informação para você que é católico e precisa estar bem informado. Haverá, deixa eu ver, caminhada rumo aos 100 anos da catedral, né? 100 anos da paróquia, no caso, né? Da paróquia deve ser, né? 100 anos da paróquia. No dia 24, às 13h30, acontece o primeiro encontro de formação dentro do projeto rumo aos 100 anos da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Todos os membros de equipes pastorais, movimentos, bem como pessoas da Assembleia, são convidados a participar. As inscrições são feitas a partir do dia 1º até o dia 15. É importante motivar as comunidades. E agora vamos ver o que está programado para esta quinta-feira, dia 1º de junho de 2023, na Catedral. Ao meio-dia, é a primeira quinta-feira do mês, ao meio-dia tem missa, hein? Toda primeira quinta-feira do mês tem missa na Catedral. 12 horas, então, celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Haverá tarde de adoração também na Catedral. E às 19 horas, uma nova missa presidida pelo padre David na Catedral. No mesmo horário, reunião do Conselho, o CEAP. Eu não sei o que significa a sigla CEAP. É o Conselho da Igreja aí. Tá bom? E na sexta-feira, dia 2 de junho, ao meio-dia, também haverá missa, hein? Missa presidida pelo padre David na Catedral. 18 horas de sexta-feira tem confissões com o padre Hernandes Samuel Fantin e padre David José Langa Lopes na Catedral, ok? E às 19 horas de sexta-feira, missa, primeira sexta-feira, com o padre José Valdeci Romão na Catedral, ok? Informação para você que é católico. Vamos rezar. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. A difícil virtude de amar o inimigo. Vamos a essa reflexão. Uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é amar o inimigo, mandamento indicado por Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz para amarmos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, pois assim agiremos como o Pai do céu, que envia a luz do sol sobre maus e bons e a chuva a justos e injustos. E olhe que Mateus era publicano antes do chamado de Jesus, ou seja, era funcionário público cobrador de impostos para os romanos, que subjugavam o povo judeu. Por isso, era odiado por conterrâneos, mas escolhido e convertido por Jesus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Deus proíbe a vingança pessoal e a ira. Não te vingarás, olha o que diz aqui em Levítico, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo dos fariseus e mestres da lei eram o irmão de sangue, o primo e o conterrâneo. Nunca seria o samaritano, mas alguém muito perto relacionalmente. E Jesus conta a história do judeu ferido na estrada que não recebe a ajuda do sacerdote nem do levita, dois principais representantes religiosos, e sim do samaritano, pertencente ao povo considerado impuro.
misturado com pagãos. Pela lógica, após o sacerdote e o levita, deveria passar o fariseu. Mas Jesus coloca o samaritano, que cuida do moribundo, como pai, mesmo não o conhecendo. No tempo de Jesus, os escribas omitiam da lei o amar ao próximo como a ti mesmo. E acrescentavam: odiarás o teu inimigo. Não há na Bíblia recomendação para odiar o inimigo. O próximo é todo aquele que Deus coloca em dificuldades no nosso caminho, ou seja, pode ser o desconhecido da rua, o caído na estrada. O conceito de amar o inimigo está no livro de Êxodo 23, versículos do 4 ao 5, onde é recomendado levar ao seu oponente o boi ou o jumento que encontrar extraviados, ou ajudá-los a se erguer se estiverem caídos. Quando Jesus manda amar inimigos, não é para executar a ideia de salvação por obras, mas para provarmos que, de fato, somos filhos de Deus ao agirmos como Ele. Deus manda amar os inimigos, pois Ele ama e cuida dos inimigos, enviando sol e chuva para bons e maus. E o filho imita o pai. Deus abençoa e é bondoso para com crentes e ateus, justos e injustos, adoradores e blasfemadores. Como filhos, assim devemos nos comportar. O Salmo 36, ou 35 na Bíblia Vulgata, versículos 7º e 8º, diz que Deus protege os homens e os animais. E o Salmo 145, ou 144 na Vulgata, versículo 9, afirma que o Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. No versículo 15 está escrito que em ti todos os olhos esperam e tu lhes dá alimento no tempo certo. O profeta Jonas resistiu à ordem de Deus para converter os ninivitas. E ao fim da história lhe é mostrado que se ele nutre preocupação com uma simples planta que dá sombra e morreu, como não deveria haver com mais de 120 mil pessoas teoricamente perdidas e que deveriam ser salvas. Reforçando o ideal do cristão, Jesus manda, em Lucas capítulo 6, versículo 35, amar o inimigo, fazer o bem e emprestar sem aguardar retorno, para testificar a identidade de filho do Altíssimo e receber a recompensa do céu. Isso nos mostra que as palavras devem corresponder aos atos, tendo em vista que o discípulo imita o mestre. Amar os inimigos é o que diferencia os filhos de Deus dos pagãos e pecadores, pois entre eles, que são amigos, há amizade e comunhão. Assim, amar os amigos não é nada de extraordinário, pois os publicanos se amam, os gentios se amam, os bandidos entre eles se amam. O desafio de cada cristão é, portanto, amar quem não o ama e o persegue. Amar quem não o ama e o persegue. Orar pelo inimigo. Querer o bem de quem transmite mensagem maldosa da sua pessoa. Não devemos amaldiçoá-lo. O indivíduo que fala mal de você, não devemos amaldiçoá-lo. Isso é amar o inimigo. É agindo assim que o ser humano sai do nível comum e ingressa na dimensão divina. O publicano Mateus, publicano é o cobrador de impostos. Então, o publicano Mateus, ele foi amado por Deus. Veja bem, ele era odiado pelo seu povo, mas foi amado por Deus. E ele cobrava impostos para o povo dominador, sob a força da espada, exigindo mais e mais a fim de compor o seu salário. Nos tempos de hoje, é preciso lembrar que Jesus, na cruz, levou a culpa pelas coisas erradas que cometemos. E nós devemos fazer o mesmo. Jesus nos salvou para sermos diferentes, para salgar a terra, pois caso contrário, não serviremos para nada. O sal que não salga
deve ser jogado fora. Devemos buscar a perfeição, ser parecidos com Deus, ser santos como o Pai é santo, nos atos, nos pensamentos. Enfim, devemos correr atrás do ideal de Deus. O apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz que não alcançou a perfeição, mas se empenha em conquistá-la, pois também foi conquistado por Jesus Cristo e segue rumo ao reino celeste. Em outro texto, Romanos 12, versículos do 19 e 21, Paulo recomenda: não vos vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo informa que Deus manda do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração dos seus filhos. Olha que bonita, né? Palavra de Paulo. Opinião, comentário. Olha, uma opinião sobre o nosso querido Brasil para todos vocês. É difícil consertar o Brasil com esses votos de grotas e currais eleitorais, de pessoas desprovidas do menor sentido e sentimento de bom senso, entendimento e inteligência. Em muitos casos são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não entendem, não têm análise crítica imparcial, lúcida, não têm raciocínio lógico. É um povo doutrinado pela ideologia do atraso implantada após o fim do regime militar em nosso país. São governos e mais governos esquerdofrênicos que vieram após terminada a época da Revolução de 1964. É um escárnio e assinte para o verdadeiro povo brasileiro ter uma liderança condenada em pelo menos 3 instâncias, com devolução, inclusive, de muitos recursos da locupletação, com tanta aberração, verborragia indevida, arrogância, hipocrisia. Isso é um assinte para o povo honesto do Brasil. Eu creio em Deus e a providência em algum tempo virá. Deus seja louvado. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedir a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde, Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem, Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, vamos a reflexões. Reflexão é importante, eu quero passar para vocês aqui nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 7919. Vai lá, acessa e você vai ficar sabendo de muitas reflexões.
opinião, resistência ao arrependimento. Olha, tem muitos ativistas ligados ao homoafetivismo, ou homoafetividade, que são radicais e querem até mudar a Bíblia, gente. Meu Deus! Aonde esse pessoal quer chegar? O apóstolo São Paulo diz em uma de suas epístolas que nem beberrões, nem adúlteros, nem fornicadores, nem efeminados terão a salvação eterna se não se arrependerem. Aí surgem notícias aqui e ali que os ativistas homoafetivos, ou a eles ligados, reivindicam a mudança da Bíblia, a fim de torná-la mais inclusiva. Isso é até engraçado, pois não se vêem bêbados, adúlteros e fornicadores também querendo mudar a palavra de Deus para que eles se sintam incluídos. Então é preciso dizer a esse pessoal que não aceita a Bíblia que siga seu caminho próprio. Todos nós recebemos de Deus o livre-arbítrio para aderir ou não à Sagrada Escritura. A palavra diz que todos somos pecadores, mas há a salvação para os que se reconciliam com o divino através do arrependimento, da penitência, da conversão, jejum, esmola, oração. Já passou da hora de deixarem a doutrina cristã e seus fiéis em paz. Quem não quer segui-la, siga seu caminho, então. Quem não almeja a salvação eterna, minha nossa, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar ainda sobre catequese, religião. Vigário de Cristo. O Papa é o administrador e vigário da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Suas opiniões sobre economia, política, ciências e artes não precisam ser seguidas pelos fiéis e podem conter erros. Vejam só, a opinião do Papa sobre economia, política, ciência, artes podem conter erros, não precisam ser seguidas pelos católicos, não. Ele só é infalível quando trata de doutrina, ou seja, de fé e moral. Celebração. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, né? Excomunhão. Você sabe o que é excomunhão? Anátema, termo usado pelo apóstolo São Paulo, significa seja excomungado, seja amaldiçoado. Antes da segunda vinda de Cristo virá a apostasia, o abandono da crença por muitos fiéis, e o filho da perdição, o homem do pecado, que se oporá a Deus. Está lá na segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quero falar também sobre o divino mais uma vez. Deus é uma só essência, substância, natureza, em três pessoas com suas propriedades. O Pai é o Criador, o Filho, o Redentor, Salvador, e o Espírito Santo é o Santificador. Você sabe qual é o número de sacerdotes no mundo? O professor e escritor de História da Igreja, com mais de 100 livros, professor Felipe Aquino, escritor Felipe Aquino, que tem uma página no YouTube muito boa, um canal no YouTube, ele informa que existem cerca de 400 mil padres no mundo. Isto significa que diariamente são realizadas 400 mil missas nas igrejas católicas de todo o planeta. Olha só, diariamente 400 mil missas. Dia do Senhor. O domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tem algo aqui também que é interessante falar. Só Jesus na causa. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diversidade, inclusão, tolerância e liberdade de expressão são chavões de grupos esquerdistas, ditos progressistas, que mostram muita hipocrisia. São sepulcros caiados, esquerdofrênicos, doentes da
esquerda, do espectro político da esquerda. Eles querem mesmo estabelecer suas ideias, ideologias e pensamentos mundanos, seculares e pronto. Quem pensa diferente é classificado de retrógrado, ultrapassado e passa a ser duramente perseguido e atacado por essas correntes, muitas das quais marxistas, comunistas, totalitárias. Nesse contexto perverso, gente, só Deus mesmo pode dar alento aos conservadores, aos moderados, aos protetores da sã doutrina cristã, aos sensatos e lúcidos. Por isso, é preciso de muita oração, muita fé e jejum até. Tem coisas que temos que fazer muito jejum, o próprio Jesus disse isso. Agora, você sabia? Apenas 4 entre 10 pessoas leem notícia completa. Informação aqui, né, a título de esclarecimento sobre leitores de jornais. O jornalista Augusto Nunes informou no canal do YouTube Revista Oeste sobre algo interessante relacionado à leitura de notícias. Segundo o experiente comunicador, os dados técnicos são estes. Para cada 10 pessoas que leem uma notícia de jornal, primeira página e páginas internas, 10 leem o título, a manchete. 8 veem a foto, se há alguma foto acompanhando. 5 leem o subtítulo e apenas 4 leem o texto até o fim. Há órgãos de imprensa que escondem de forma deliberada o informe que efetivamente é importante, colocando-o no fim da matéria ou em página interna do jornal. É isso mesmo, gente. Agora, uma atitude triste, hein? A gestão federal petista do Planalto Central, em 2023, anulou a condecoração Ordem do Mérito Princesa Isabel, instituída no governo do presidente Jair Bolsonaro em 2022. A anulação foi assinada por um dos 37 ministros do governo. Gente, a princesa Isabel era católica e foi quem aboliu a escravatura no Brasil. E eles anulam uma Ordem do Mérito Princesa Isabel. Só Deus na causa mesmo, hein? Só Deus na causa. Agora vamos a outra notícia aqui, informação que interessa, né, para todos nós. Tudo que a gente fala aqui interessa, mas tem sempre aquelas informações que são mais centradas no assunto, como esse, por exemplo, que é social. Moças não querem ser diaristas do lar. Empregadas domésticas diaristas estão em falta em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Uma dessas profissionais diz que é preciso ser pessoa de confiança ou ter referências para ser diarista, pois o trabalho é dentro de uma residência, de um lar, muitas vezes em situação bem íntima com a família. Então tem que ser pessoa de confiança. Essa senhora já tem definidos os locais em que trabalha e quando termina o serviço combinado, vai embora para a sua casa. A diarista disse ainda que há muitas famílias precisando dessas trabalhadoras, mas as mulheres mais jovens não querem o serviço de diarista do lar, muitas das quais preferem os auxílios financeiros governamentais. Trabalhar na lavoura então, hein? Colher café, nem pensar, né? É muito difícil conseguir. Deixa eu ver mais aqui para você. Quero falar sobre dados estatísticos. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma 2.160.432, segundo dados de 2021. A informação é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com área territorial de 46.074.448 km², a população estimada é de 4.108.508 pessoas. Já o Brasil tem uma área territorial de 8.510.345,540 km². Possui uma população estimada, 2021, de 213.317.639 pessoas. A fecundidade é de 1,76 filho por mulher, também dado de
2021, 1,76 filhos por mulher. Nem 2 filhos, gente. Pensar que minha mãe teve 13, 14, 15 filhos. Minha nossa, hein? A desocupação, desemprego, está bastante alta no país em 2023. Olha, o número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, você sabia? Incluindo o próprio patriarca Noé. Está lá em Gênesis, capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, o pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Informações importantes aqui para todos. Eu quero falar sobre guarda-volumes, self-service, aprovado em Colatina. Uma boa iniciativa de alguns estabelecimentos mercadistas é deixar para os clientes um setor de guarda-volumes self-service, ou seja, cada um escolhe o armário para guardar suas coisas ao ir às compras. É só guardar os pertences, pegar a chave, fechar a gaveta e pronto. É um sistema aprovado. Mais ágil, mais seguro e mais cômodo. Em Colatina há pelo menos aí, deixa eu ver, uns 5 supermercados, se não me engano. É mais ou menos uns 5 supermercados centrais que adotaram o procedimento. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você necessita. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. E eu clamo agora, Maranatá, como dizemos nós católicos, é um termo do aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa, vinde Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Se nós quisermos a salvação eterna, viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos que nos reconciliar com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Queira também, meu irmão.